mamãe, dia papai. Estou de saúde, mamãe, amanhã mesmo voltarei. Dia mamãe, dia mamãe. Toma esta cartinha, mamãe, para você não pensar em mim. Dia papai, dia papai. Toma esta lembrança, papai, para você não pensar em mim. Tá na mata, vida. Bem-vindos ao Desperta Angola, remetido em Miami, no sul dos Estados Unidos. Eu sou Orlando Fonseca. Vos falo, como sempre, desde a lindíssima cidade de Miami, no sul da Flórida, aqui na costa sul do Atlântico Norte, nos Estados Unidos da América. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora, para toda a audiência do mundo lusófono, especialmente em África, Ásia, América Latina e Europa, nomeadamente Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Macau, Goa e partes do Sri Lanka. Saibam todos, para mim é um prazer imenso deixar entrar nas vossas casas através da maior rede social mundial, o YouTube, para vos servir, logo servir o nosso lindo país, a República de Angola. Por favor, vos peço para que acessem aos vossos vídeos Desperta Angola e não se esqueçam de subscrever. Por favor, subscrevam e partilham o vosso único canal digital, o vosso único canal aqui no Ocidente, dedicado para a mudança de consciências angolanas com vista a que juntos possamos colocar um grãozinho de areia neste complexo processo de reconciliação entre todos os filhos e filhas de Angola, incluindo a família do general João Lourenço, agora presidente nomeado de Angola. Se você nunca teve acesso ainda a esse grande show de notícias, o teu show de notícias, o teu Desperta Angola, te sugiro para que dê uma olhada no YouTube e te prometo que jamais deixarás de acompanhar as boas novas vindas de Miami, no sul dos Estados Unidos da América, para o mundo lusófono. Porque só será aqui, e só será aqui no Desperta Angola, onde você escutará verdades que nunca escutaria no outro canal digital por aí, incluindo análises do ponto de vista científico do tema angolano em particular. Eis aqui o ponto de vista do teu Desperta Angola. O grande segredo para derrubar o regime marxista narcotraficante da oligarquia do general João Lourenço em Luanda. Quando, aos 9 de outubro de 1989, mais de 70 mil pessoas viriam tomar pacificamente as ruas da cidade de Leipzig, na extinta RDA, Alemanha do Leste, com vista ao derrube do regime marxista do Pacto de Varsóvia, e que antes dividia a Alemanha em dois países, nomeadamente a Alemanha Federal e a Alemanha do Leste. Na verdade, teriam sido mais ou depois das 18 horas de segunda-feira, naquele dia, quando mais de 60 mil pessoas de diversos grupos de estratos sociais da antiga Alemanha Democrática perderam o medo, tendo-se lançado pacificamente nas ruas daquela cidade, enviando uma clara mensagem ao Partido Socialista Unitário da Alemanha, SED, que na época dominava a extinta República Democrática Alemanha, RDA. Tendo dito basta às autoridades, melhor dito, e logo decidido que aquele era o momento de derrubo da ditadura, que como consequência viria, e sob efeito dominó, precipitar a queda da cortina de ferro, e que antes dividia a Alemanha em dois países logo após a Segunda Guerra Mundial, tida lugar em 1945. Naquele dia, o povo alemão esperava pelo pior, tendo em conta o poderio, melhor dito, bélico da polícia política e ostentada pelas antigas autoridades da RDA comunista, incluindo o exército armado com tanques de guerra, metralhadoras prontas a disparar sobre as populações, etc. Numa altura em que o massacre que viria a ter lugar em março do mesmo ano na Praça da Paz Celestial, na China, ainda estava nas mentes das pessoas em todo o mundo. Porém, naquela segunda-feira, tudo correu como se fosse um milagre.
Para efeito, as autoridades, incluindo a polícia e o exército, etc., todos cansados ou estariam cansados com o regime marxista que dominava a antiga RDA e que simplesmente permitiram, ou permitiu, melhor dito, a manifestação. Logo, as pessoas caminhavam em direção ao centro da cidade de Leipzig, melhor dito, gritando com velas na mão, tendo passado pela famosa esquina redonda naquela cidade, onde se situava a sede dos serviços secretos distritais de Leipzig, a temida Stasi na polícia, ou a temida Stasi na época, ao mesmo tempo que as pessoas gritavam dizendo: nós somos o povo, queremos eleições livres, justas, sem violência, etc. Como consequência, o regime marxista cairia na Alemanha e com ele a queda da cortina de ferro que viria a provocar o colapso dos regimes comunistas em todo o mundo, incluindo o só sobrar da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, dando lugar às independências dos territórios antes de que dela faziam parte. Para efeito, na República de Angola, atualmente ninguém, absolutamente ninguém, em sua sã consciência, não está farto com o regime dos marxistas de Luanda, encabeçado pelo general João Manuel Gonçalves Lourenço, de cuja governação sob lema de luta contra a corrupção em apenas 4 anos e 8 meses do consulado de Gelo, simplesmente terminou numa montanha que afinal pariu o rato em Luanda, melhor dito. Como consequência, tudo o que Gelo conseguiu foi, sem mais nem menos, senão mergulhar centenas de milhares de angolanos e a se alimentar nos contentores de lixo e etc. Jogou o sistema judiciário angolano nos contentores de lixo também, ignorando todas as advertências dos pensantes em Angola, incluindo dos seus próprios conselheiros, etc. Quando a atual crise institucional, sem fim à vista, traduzida no apoio político dado ao brigadeiro João Leonardo, ainda presidente do Tribunal Supremo de Angola, acusado de diversos crimes, incluindo tráfico de sentenças, peculato, nepotismo, etc., e só para citar alguns. Logo, como consequência, as pessoas em Angola, tal como na antiga RDA, perderam medo hoje, de sorte que sempre quando o popular jovem Adelino Dembos Gangster, o ativista político que agora está na moda em Angola, venha convocar uma manifestação pacífica e nas ruas de Luanda, desde que apareçam nas ruas da capital angolana no mínimo 1 milhão de pessoas pacificamente, certamente o rumo das vidas dos angolanos pode começar a ser decidido rumo a uma verdadeira democracia em apenas uma questão de horas em Angola. Uma vez que atualmente todos, absolutamente todos em Angola, estão verdadeiramente cansados com o regime dos marxistas de Luanda, incluindo os polícias, os exércitos, etc. Logo, jamais haverá alternância política em Angola sem manifestações pacíficas em Luanda com milhões de pessoas exigindo liberdade e ou o fim do regime ditatorial encabeçado pelo general João Lourenço. De outra forma, Angola poderá realizar um sem número, melhor dito, do simulacro de eleições gerais, porém sempre se resumirão na produção de sucessivas fraudes eleitorais e para a continuação do status quo ali em Angola. Foi o ponto de vista do Teu Desperta Angola, desde a lindíssima cidade de Miami, aqui no sul dos Estados Unidos. Depois do ponto de vista de Desperta Angola, eis aqui as notícias de Angola. O atual governador de Luanda, Manuel Homem, não tem qualquer plano integrado para acudir à população de Luanda caso venha chover outra vez, torrencialmente, tal como ocorreu, melhor dito, na cidade que anda nos últimos dias em Luanda. Se vier ocorrer qualquer desastre natural ali em Luanda. Segundo uma fonte do governo provincial que falou anonimato ao jornal Expansão em Luanda, disse que existe uma copiosa descoordenação total, incluindo a falta de um plano integral entre o governo provincial em relação ao governo central ou a cidade alta, para lá da existência de várias obras inacabadas em Luanda que são verdadeiras sepulturas para as populações da capital angolana, cidade que anda, disse a fonte concluiu, melhor dito, a fonte ao jornal Expansão ali em Luanda.
Olha, compatriotas, o camarada Lourenço já perdeu o norte. Agora sim, definitivamente, ali em Angola. Tudo o que deve ser feito, não é? Com urgência, né? Para se salvar vidas em Angola, é exigir a partida pacífica, não é? A partida do camarada João Lourenço com seu próprio pé para a sua casa no Quadra Sul. Repito, de maneira pacífica. Não convém. Nós não precisamos mais em Angola, não é? Derramamento de sangue, não é? O camarada Lourenço pode ir tranquilamente para a sua casa, não é? Deve ser aconselhado a sair com seu próprio pé. Porque de facto, não é? A ideia, não é? É que a camisola da presença pública simplesmente está pesada nos ombros, não é? Do camarada João Lourenço, né? Porque, olha, neste caso do Manuel Homem, trata-se de uma copiosa comédia, né? E é um caso peculiar que demonstra que as eleições gerais em Angola só costumam servir para legitimar a ditadura no nosso país, sendo que se quem ganhou em Luanda foi Neliti Cuicui, não é? Então, por que carga de água Manuel Homem está a fazer, ou o que é que ele estaria a fazer? Aí, no cadeirão ou no lugar que não lhe pertence, né? Tanto, olha, governar um país ou ser presidente da República não é uma especialidade, não é? Por exemplo, com medicina, não é? Um médico cardiólogo, por exemplo, ou um jurista, etc. E ainda que fosse, né? A ideia é que até os médicos especialistas em certas áreas, quando eles, se for um cirurgião, por exemplo, ele precisa do anestesista, ele precisa, enfim, de vários outros colaboradores, incluindo menarses, não é? Ou então enfermeiras, se quiserem, não é? Para poderem acompanhar, por exemplo, quando ele está, suponhamos, na sala de operações. Ele tem assessores ali, né? Ele é especialista, mas tem de estar rodeado de vários colaboradores para que o trabalho dele, não é, de cirurgia, por exemplo, possa ocorrer com sucesso, né? Portanto, repito, ser presidente da República não é nenhuma especialidade. Ali agora, hoje, nós temos o caso do jovem gangster, por exemplo, o Adelino Dembo, né? Gangster, que tornou-se hoje famoso. Gangster hoje, se vocês não sabiam, está em condições, não, e isso tem ocorrido em todos os países, está em condições de convocar uma manifestação mesmo sem estar em Luanda. Provavelmente ali iam aparecer milhões de pessoas. E é isso que o país precisa. O país, repito, não necessita de correr com violência o presidente João Lourenço. Mas a ideia, repito, é que as pessoas devem, não é? Os angolanos devem perder o medo, não é? E tomarem, ou simplesmente tomarem as ruas de Luanda, um dia como hoje, incluindo os do MPLA, não é? Juristas, não é? Cristãos, líderes cristãos, etc. Todo mundo com lenços brancos à mão, por exemplo. A ideia é invadir a capital angolana de maneira pacífica, com vista a exigir a liberdade, eleições livres, justas, não é? E transparentes, com vista à democratização definitiva do nosso país. Porque não haverá nenhum país que irá, não é? Isso eu tenho sempre dito, para lá de quaisquer sentimentos rássicos, não é? Mas não haverá nenhum branco que vai morrer pelos pretos ali em Angola. Não haverá. E não haverá nenhum país interessado em que o outro país, não é? Esteja bem, eu diria, entre aspas, sucedido. A ideia é que cada um deve varrer a sua casa antes que os outros apareçam para ajudá-lo de alguma forma, não é? Eu vou dar exemplo. Eu nasci no Ije, em Sansa Pombo, e lá a cultura bacongo, não é? Se você vai fazer pedido, você arranjou namorada lá, ele vai fazer pedido, não é? Você tem de ter uma esteira, não vai dormir com a mulher lá. Primeiro, você próprio. Antes dos outros aparecerem para ajudarem, né, no pedido, etc. Mas tu tens de ter uma esteira. Se você não tiver uma esteira, ninguém vai te dar tudo, né? Tanto,
É uma ilusão pensar que algum país aí vai resolver o problema de Angola se os próprios angolanos não despertarem e irem para a rua, tal como aconteceu na RDA. Esse é o segredo, né? E com vista a que, repito, de maneira pacífica, o camarada João Lourenço possa renunciar. Porque a ideia é que ele tem de renunciar. Ele não ganhou as eleições, tem de renunciar, porque, repito, a camisola da presença pública está pesada nos ombros do camarada João Lourenço. Completamente pesada. Razão pela qual, né, vocês estão a ver o nosso país, não é? Na situação em que ela está, não caminha. Porque, de facto, o Manuel Homem, não é? Ele simplesmente usurpou, não é? O lugar do Iquiqui, na elite Iquiqui. Porque se as eleições em Angola tivessem valor, não é? Na verdade, não é? E nós acompanhamos, né? Todo mundo acompanhou que o MPLA perdeu Luanda. Então, como é que o MPLA vai nomear um governador numa cidade ou num estado, ou só se calhar numa província, se quiserem, onde ele perdeu as eleições? Isso significa que as eleições em Angola, repito, simplesmente costumam servir para, digamos, a continuação do status quo ali no país, né? Porque, de facto, tudo o que está a acontecer na capital angolana, como exemplo, não é, desta desordem administrativa, tem a ver com a ausência, não é, das autarquias. Porque, de facto, se o presidente Lourenço estivesse interessado em governar como tal, senão, não é, simplesmente, não é, imbuído na compra ou no tráfico de sentença, ele e o João Leonardo, né? Nós teríamos um presidente da República que pudesse lutar ali com vista à implementação das autarquias. Porque, olha, eu não quero comparar os Estados Unidos da América com Angola, mas eu compararia Cabo Verde, se calhar, com Angola, por exemplo. Qualquer presidente que se preze, não é, que tem ideias, que quer governar, não precisa nem se preocupar, não é? Antes das autarquias, mesmo no seu gabinete, né, as pessoas que fazem parte do seu gabinete, os ministros, que, enfim, os secretários de Estado, outros que fazem parte do gabinete de João Lourenço, não é? Ele deveria escutá-los primeiro, ali, escutá-los, né? E os métodos, hoje vou repetir aqui de novo o exemplo que eu vos tenho dado. Os métodos que regem a liderança moderna hoje, elas funcionam da seguinte forma: se tu tiver 5 ou 7 assessores, você escuta-os. Se 5 falaram a mesma coisa, as decisões, não é? Ou a decisão deve pender de maneira, entre aspas, colegial, de acordo com aquilo que os 5 disseram, para quando o bill ou quando a conta sair, né? Você, se ela for pesada, você pode pagar com os 5, não é? Os 5 pagarão contigo porque eles contribuíram para a tomada da decisão, ou da decisão, melhor dito, não é? Que pode haver culminado com um erro coletivo. Contrariamente, se você toma decisões, não é, de maneira unilateral, como o que parece, como digamos assim, estamos a observar, não é? Ao que parece, é isso que ocorre ali, não é? No regime de Lourenço, ele toma as suas próprias decisões, ali assim, ignorando, não é? Digamos assim, os conselhos dos seus assessores, incluindo, não é? Dos seus próprios correligionários, do MPLA, né? Razão pela qual o Lourenço está no poço, né? Porque a ideia, repito, as autarquias, não é? Elas ajudam a destrinçar o trabalho do Presidente da República, não é? E digamos, para que essa descentralização possa ajudar ao desenvolvimento, não é? Das diversas zonas, né? Distritos, províncias, etc. Porque a ideia é que, de facto, não é? Ninguém pode governar sozinho o que quer que seja, incluindo uma casa de família, né? Tem a ver ali. Por isso é que, não é? Existem, se nós temos filhos, temos as mulheres, etc. Nós em África, incluindo em Angola, por exemplo, né? As nossas famílias incluem tudo, os primos, os tios, etc. Né? Todos eles tomam parte da família para tomar as decisões, não é? Sobre a vida da família. Portanto, o camarada João Lourenço fracassou porque a ideia, não é? É que ele simplesmente é um casmurro, né? Copioso, não é? Que dificilmente ou não pode ser comparado com nenhum outro que haja passado aí, incluindo o presidente Neto e muito menos o finado ex-presidente
José Eduardo Santos. Portanto, a ideia, de facto, não é? É que quem eu vos aconselho aqui, para que vocês escutem, é a intervenção do doutor, do respeitado advogado, doutor Sérgio Raimundo. Alguém mandou-me aqui por acaso, esta intervenção que acho que teria tido lugar em alguma rádio em Luanda, onde ele diz tudo, né? Nós em Angola temos pessoas pensantes e o doutor Sérgio Raimundo é uma dessas pessoas. Ele fala tudo ali. Eu vos aconselho, recomendo, para que vocês mesmos escutem a intervenção, repito, do Dr. Sérgio Raimundo, não é? Ele fala tudo ali sobre a casmurrice de João Lourenço. Ele foi muito distante, muito claro, não podia ser o mais claro do que ele foi, porque por estar no Luanda e temer naturalmente pela sua vida. Mas a ideia é que o Dr. Sérgio Raimundo, ele falou tudo ali, não é? Ele comparou, por exemplo, a maneira como João Lourenço crucificou, não é? A senhora, a juíza do Tribunal de Contas, a senhora Sargina Gamboa, que o João Lourenço praticamente sentenciou, não é? Ele usou a linguagem várias vezes, a linguagem jurídica ali, deu vários exemplos ali, e que demonstram para qualquer entendedor, por menos atento que seja, para perceber que o Presidente Lourenço está simplesmente perdido, perdeu o norte, e não está escutado quaisquer conselheiros ali, ou os seus próprios assessores, etc., né? Razão pela qual eles caem no poço. Mas, repito, vos recomendo para que vocês escutem o doutor Sérgio Raimundo, que fala tudo ali, né? Sobre as burrices, não é? Deste Presidente da República, que está completamente perdido e perdeu o norte. Porque, de facto, a camisola, repito, da Presidência da República só está a pesar nos ombros de João Lourenço, porque ele, não é porque não existam pessoas que aconselham, porque hoje em dia, inclusivamente em todo o mundo, as pessoas governam com base, não é, do censo das redes sociais, hoje em dia, porque são o futuro, não é, dos órgãos de informação, não é? São, repito, as redes sociais hoje, não é? É ali onde você vai medir a opinião pública sobre o trabalho que você faz, né? Portanto, mas repito, vos recomendo para que escutem o doutor Sérgio Raimundo, que fez uma entrevista ali muito interessante para vocês perceberem o poço em que nos encontramos no nosso país, incluindo o sistema judiciário angolano. Termina aqui essa edição de Espetacola. Sou Orlando Fonseca. Eu te falo desde sempre, desde a lindíssima cidade de Miami, aqui no sul dos Estados Unidos da América. Se você me escuta desde Belize, Adã, Jiquiteche, ou desde ali de Pinda, nosso lindo estado de Banza, Congo, de Pinda, Sansa, Pombo, ali no Quirquango, e era onde que é Botaqueno, Zambi, e Calusambo lá. E se você me escuta desde Sansa, Pombo, para o sul de Angola, ali aquela da de Califórnia, do Cabral Lourenço, né, que todos sabem que falhou. Você se me escuta desde Luau ou desde Lubito, para o Luau, a todos vocês eu agradeço imensamente. Você pode estar, se calhar, de resto aqui mesmo, que o oeste é a 90 milhas da Havana, aqui assim no estreito da Flórida, desde aqui para o Main State, ali em Portland, no norte dos Estados Unidos. A todos vocês que me escutam, onde quer que vocês me escutam, você pode estar na costa do oeste dos Estados Unidos, ali na lindíssima cidade de Los Angeles, aí em Long Beach, ali onde existe uma comunidade muito grande de lusófona que me escuta sempre, ali assim, na baixa de Los Angeles, em Long Beach. A todos vocês me escutam desde lá, vocês podem estar em Louisiana, em Dallas, no Texas, onde quer que vocês estejam, vocês podem estar em San Diego, em São Francisco Bay, onde quer que estejam, na costa do oeste dos Estados Unidos, para a costa do leste, na cidade grande de Manson, na cidade de Nova York. Você pode estar ali, ou escutando-me, se calhar, onde quer que você esteja, de regresso, outra vez, ali no meu lado esquerdo, no outro lado do mar, na cidade que anda, na lindíssima cidade de Luanda. Você pode estar onde quer que você esteja, em Talatona, você pode estar, se calhar, onde quer que você esteja, em Cacoaco, você pode estar em Viana, você pode estar onde quer que você esteja, na nossa linda cidade que anda, em Luanda. Vos agradeço a todos vocês. Você pode estar na Grande Lisboa, ali, assim, em Portugal continental, mas você pode estar onde quer que você esteja, na cidade invicta do Porto, você pode estar em Santarém, você pode estar em Viana de Castelo, onde quer que você esteja em Portugal continental, escutando-me. Vos agradeço a todos vocês imensamente.
Você pode estar, se calhar, na República Federativa do Brasil, ali no Hemisfério Sul. E desde lá para o norte do planeta, ali no Japão. Você pode estar, se calhar, na Terra Santa, desde o Oriente Médio. Desde lá do Oriente Médio para cá para o Ocidente. Todos vocês agradeço imensamente. Muito obrigado, sou Orlando Fonseca. Que Deus abençoe a todos vocês grandemente. E muito obrigado por escutar-me. Muito obrigado e muito obrigado.